Olá, primeiro ano, tudo bom? Mais um texto de estudo, né? Segue para vocês o texto, a parte escrita e mais a explicação e mais para frente a atividade. Então, mais um tema sobre identidade cultural. Esse é um texto simples, é fácil de entender. Vamos conceituar um pouco sobre o que é identidade, então. A identidade cultural é um conjunto híbrido e maleável de elementos que formam a cultura identitária de um povo. Então, aquilo que vai definir, que vai qualificar, que vai distinguir um povo de outro, uma etnia, vamos colocar de outra etnia, um local, por exemplo, o gaúcho do nordestino, o carioca do paulistano, o catarinense do gaúcho, pode ser o sotaque, pode ser a vestimenta, pode ser o hábito de tomar chimarrão, então, ou outras características predominantes daquele povo. Então, isso é identidade cultural, né? É difícil definir identidade cultural específica, pois ela é maleável, conforme tu te movimenta, conforme tu vai de um local a outro, de uma família a outra, de um grupo de pessoas a outra, tu vê que muda algumas características. E com o processo de globalização, né, mudou também um formato disto, porque o mundo em si agora ele tem preferências até que homogêneas, parecidas, então o povo escuta o mesmo tipo de música, usa o mesmo tipo de roupa, tem o mesmo tipo de preferência alimentar, então parte desses atributos culturais específicos que era de cada povo, ele vai desaparecendo com o tempo. Então, aqui temos a imagem aqui do senhor vestido com características hindus, né, na Índia, né, vestimentas e hábitos e costumes são elementos de identidade cultural. Então tu vai ver isso, esse tipo de vestimenta, esse tipo de característica, só lá, porque é um típico daquele povo hindu, tá, que se veste dessa forma, da religiosidade deles. Então, o que é identidade cultural? A identidade cultural está associada historicamente àquilo que é. Tá? E na filosofia, a essência é a definição do que é, ou seja, a identidade é a essência de alguém. Tá? Basicamente, o que eu posso dizer? A tua família, tu, no seio da tua família, tem uma identidade cultural formulada diferente da do teu primo. Né? Se saiu do mesmo espaço, da mesma casa, e tem outra configuração, outro pai, outra mãe, outro, né, outro habitat, vamos botar assim, que não está no mesmo teto, já tem outra configuração. Por quê? Porque há uma peculiaridade da outra família diferente da sua. Então, uma identidade é aquilo ali. Tu és isto, né? Tu pegou várias formações de um lado e de outro, de tanto de gênero de música, quanto alimentar, quanto religioso, mas as definições que a tua própria família formulou e começou a ter tua identidade. Claro que se tu for pegar uma festa da tua família, vai ser diferente da festa da família do teu amigo, né? Que não pertence ao mesmo grupo familiar. Então, nós vamos ampliando de pequeno, né? Família célula, pai, mãe, filhos, né, para a família extensa, que daí já é tios, é avó, é primos, e daí partimos para a cultura familiar mais ampla. Depois nós temos a cultura da rua, nós temos a cultura do bairro, nós temos a cultura da cidade, né? Nós temos eventos culturais ou tendências culturais diferentes. Por exemplo, nós em Criciúma temos shopping, temos praças e nós temos o comportamento de aproveitar o tempo livre num desses locais. Diferentemente de alguém que vive lá no município de Morro Grande, que não tem shopping, não tem praças de alimentação, por exemplo, nós temos aqui que se mais um tipo de container ou de espaços que os jovens podem ir. Eles têm outra configuração cultural lá e são da mesma região, basicamente. Então, nós podemos aqui definir a questão linguística, aqui abaixo um pouco do meu rosto, religiosa, artística, científica ou moral. Então, define muito
do local do mundo que tu estás. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós somos multirreligiosos, né? Nós temos uma abertura religiosa grande, diferente de outros lugares que só se pode praticar um tipo de religião, ou nenhuma, né? Tipo a China, que as religiões lá eram proibidas e ainda são proibidas, né? Você basicamente está sempre contra o sistema se você pratica uma religião. Agora é um pouco mais aberto, mas já foi mais drástico isso. Tá? Então, a identidade cultural é justamente esse padrão que identifica uma cultura em certo grupo social. Aí, por exemplo, podemos associar certos tipos de roupa ou ritmo musical específico à cultura hip hop, que é o exemplo que ele traz assim. Então, você jovem que escuta hip hop, então, ou o skatista, ou do funk, ou qualquer outra tendência cultural, vamos botar assim, ou de identidade cultural, vai ter elementos daquela característica. É muito difícil, por exemplo, tu ver uma pessoa com vestimentas de skate numa igreja, né? Principalmente, vamos botar numa igreja evangélica, né? Você vai ter que se habituar também um pouco àquela tendência cultural, porque senão você é o estranho no ninho e acaba sendo mal visto, mal interpretado, você se sente um pouco acuado também, tá? Temos aqui outra, a preservação da identidade cultural é necessária em meio à homogeneidade cultural no mundo globalizado. O que isso quer dizer? Tá? Manter tradições. Manter as tradições é importante. Se a gente perder isso, a gente também perde parte do nosso acesso cultural a coisas que são importantes. Apesar de muita gente dizer que esse tipo de vestimenta que está atrás da foto aqui, de característica da Índia, por exemplo, ou aqui o exemplo que é a conta dos bolivianos e pinturas corporais, aquilo ali não faz parte, não acrescenta nada. Claro que acrescenta a nós, acrescenta a nossa formação, a nossa identidade. Então perder isso é algo danoso, vamos botar desse tipo de palavra, para a sociedade, para a humanidade. Tá? É a mesma coisa que tu tem um prato a tua família tem um prato alimentar, um prato típico de festa, um prato que não pode faltar em nenhuma ocasião que a tua família se reúne, e de uma hora para outra alguém corta essa tradição. Vocês vão achar estranho, né? Vão achar estranho, vão achar que está tendo uma amputação da tradição familiar. E é mais ou menos isso. Se a gente perde essas ligações com a cultura, nós também perdemos pessoalmente isso. A importância da identidade cultural do século XXI. Então, o século XXI vivencia um ápice da globalização, ou seja, estamos no topo da globalização, da mistura de todas as culturas e, no final das contas, de nenhum. O fenômeno da globalização começou com força na década de 60. Aqui conta um pouco da história quando os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia, ou seja, o máximo poder. Com o fim da União Soviética, no final dos anos 80, o capitalismo dos Estados Unidos estadunidense passou a dominar. E, de certa forma, a cultura americana também passou a dominar em muitos lugares do mundo. Muita gente queria ser americano, queria ter aquele hábito. Então, a cultura norte-americana, a invasão da cultura norte-americana em países da América do Sul, países africanos e países ocidentais. Essa invasão da cultura norte-americana como modo cultural hegemônico ocasionou uma mudança de perspectiva e colocou o hábito cultural imposto no lugar do hábito cultural tradicional. Existe uma estratégia de guerra, até por sinal, que para você dominar um povo, você tem que acabar com a cultura daquele povo. Você introduz a sua e automaticamente você começa a minar as bases daquele povo. Então, funciona mais ou menos assim. A cultura capitalista, esse do consumo, precisou invadir e dominar culturalmente os povos. Então, é claro que existe também o processo que nós somos livres para escolher o que queremos vestir ou escutar, mas somos dirigidos a algo, né? Principalmente o consumo. Agora a China está dirigindo o consumo para, vamos botar o K-pop que está surgindo aí, é o consumo da cultura oriental. E de certa forma,
estão tentando se impor culturalmente sobre a outra que estava vigente, que era a capitalista dos Estados Unidos. Então, é isso que está aqui. Então, exemplos de identidade cultural. Aqui cita a religiosidade, né? Diversas religiões são elementos identitários dos grupos cristãos, protestantes, judeus. Que igreja você vai? Né? Que denominação você segue? Então, você acaba tendo um pensamento religioso daquele grupo de pessoas que você anda. É a mesma coisa que artes plásticas. Artes plásticas pode ser, aqui ele coloca o que os artesãos fazem, o que tu compra, adereços corporais, pintura, cultura hip hop, cultura de skate, a grafitagem, a tatuagem. Isso vai definir também um pouco do ser humano, né? Dizem que a tatuagem é uma forma de arte, então basicamente é isso. Os adereços que tu vai usar, brincos, colares e outras coisas, definem a tua preferência pela arte. Apesar de você achar que não, é uma arte. A roupa que você usa, ela é um estilo. Então, o boné que você usa, o estilo, a calça que você usa, então assim vai. Desta forma, entra dentro da arte. Música, né, o que tu gosta de escutar. Aqui ele bota exemplo caipira, sertanejo, nós temos o hip hop, nós temos o samba, nós temos o rock, pop rock, nós temos várias tendências. Aí isso vai formando a tua identidade. A culinária, ou italiana, ou portuguesa, ou japonesa, geralmente nós somos mistos, né, nessa tendência. Nós temos um paladar diversificado, vamos botar assim. Então nós seguimos várias tendências, mas de certa forma nós comemos a tradição de determinados grupos. No momento que eu escolho comer uma pizza, eu como a tradição de um povo, que é o italiano, o sushi de um povo, que é o japonês. Então eu sigo a identidade cultural, nem que seja pelo paladar, pelo aquilo que eu gosto, pelo meu olfato, vamos botar assim, né? Aqui traz algumas brasileiras. Temos a foto aqui do famoso vatapá, se eu não me engano, e parece ser bom. Então a culinária representa um aspecto importante da identidade cultural de um povo. O acarajé, desculpa hoje, o acarajé, mas eu sou ruim, né? É um elemento da cultura baiana. Aí eles apresentam aqui o samba, a feijoada. A feijoada em si, por exemplo, só para exemplificar, a origem dela é francesa, não é brasileira, mas no Brasil ela ganhou uma outra característica totalmente diferente. Ela ganhou uma cara que não tem mais como retirar do Brasil. Apesar de a gente dizer que ela era feita antes da França, que era feita com um tipo de feijão branco e era diferente, aqui no Brasil ela ganhou um aspecto totalmente novo e identitatório do Brasil, de identificação do brasileiro, de uma cultura. Aí temos como citar aqui a caipirinha. A caipirinha é um drink exclusivamente brasileiro, como a cachaça. A caipirinha é algo exclusivamente brasileiro, sinônimo de mundial de cultura. Apesar de não, mas aí está falando de álcool, né, professor? Mas não, ela é uma invenção brasileira. Ela é da cultura do povo brasileiro. A mesma coisa que nós temos aqui, a religião de matriz africana. Aí, candomblé, umbanda e a mixigenação disso. Isso é basicamente brasileiro, é uma coisa nossa, daqui. Como a cultura sertaneja é algo extremamente nosso, tá? É algo daqui. Mas aí tem o country. Não, o country não é sertanejo. Tá? Nós temos uma enculturação, mas ainda nós temos o sertanejo, aquele caipira, ele é nosso, ele não tem nada a ver com o country. Hoje em dia há uma mistura dos ritmos, mas não aquele sertanejo mais antigo. Tá? Então a identidade cultural é isso, ela é como forma você, forma eu e forma o povo que está ao nosso redor. E a gente quase não nota isso, mas se a gente fosse morar em um outro país, a gente se identificaria já, né? Já buscaria brasileiro, já buscaria o grupo de pessoas, estaria perto daquelas pessoas que se identificam com a gente. Primeira coisa pelo idioma, depois pelas preferências, gostos e lembranças. Então é isso mais ou menos o que é a identidade cultural. Abraço para todo mundo, galera. Tchau, tchau.